Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Hoje nós trataremos de um tema importantíssimo, provavelmente o mais importante de toda a matéria, pois ele é pré-requisito para a compreensão de todo o direito administrativo. Falaremos hoje dos princípios do direito administrativo, destacando aqueles que são os mais relevantes, ou seja, aqueles de caráter geral, presentes na maioria das atividades administrativas. Antes de falar desses princípios, quero ressaltar a importância do estudo e da compreensão dos princípios em toda e qualquer área do direito. O aluno muitas vezes acha que os princípios não são importantes, ou que o professor está somente enrolando ao falar de princípios. Isso porque os princípios nem sempre estão mencionados ou explicitados na lei. Mas o direito não se resume à lei, isto é, aos textos do chamado direito positivo. Essa é uma visão muito limitada e equivocada do direito. Vamos utilizar uma imagem para compreender o que são os princípios. Imagine o teto de uma casa. Ele se compõe de vigas que sustentam as telhas. Podemos dizer que as telhas são as normas do ordenamento. Muitas vezes uma telha é substituída por outra, mas a estrutura em geral permanece. Ela é que fornece a coerência desse sistema que chamamos de telhado. Com os princípios é a mesma coisa. Outra imagem. Imaginem um jogo de futebol. O futebol é uma série de regras que podem ser modificadas conforme a modalidade. Nós conhecemos futebol de campo, futebol de salão, de praia e etc. Mesmo dentro de uma modalidade, as regras podem se modificar com o tempo. Por exemplo, se bate uma falta, como se bate essa falta, como é o escanteio, o que é considerado impedimento, o tempo da prorrogação, etc. Porém, há princípios básicos para que aquele jogo seja considerado futebol. 2 times, em campos opostos, chutando uma bola até atingir o objetivo, o gol. Podemos dizer que esses são os princípios do futebol. Deu para perceber como os princípios são importantes? Decorar as normas não vale muito a pena, porque elas mudam constantemente e nunca conseguiremos conhecer todas as normas do ordenamento. Mas os princípios nos dão pistas, indícios sobre o conteúdo provável das normas e nos ajudam também a interpretá-las de maneira que elas sejam coerentes, formando o chamado telhado do ordenamento. No direito administrativo, isso ainda é mais importante, pois, como você bem sabe, não temos um direito codificado. Não existe em nosso país um código de direito administrativo. As normas do direito administrativo estão na própria Constituição, em leis nacionais e também em leis de cada um dos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. São entes políticos e todos têm competência para legislar sobre suas atividades administrativas. Além disso, existem também as normas infralegais, as resoluções, regulamentos, portarias, produzidos por cada uma dessas entidades da administração. Portanto, nessa verdadeira floresta amazônica de normas, o advogado deve conhecer, sobretudo, os princípios. E, à luz desses princípios, interpretar e analisar as regras que lhes são apresentadas. Será que eu consegui convencê-lo da importância de estudar os princípios? Espero que sim. Vamos então analisar alguns desses princípios, ressaltando que muitas vezes eles atuam conjuntamente, um reforçando o que o outro diz. Alguns dos princípios do direito administrativo já estão expressamente mencionados na Constituição, no capítulo que trata da administração pública. Vejamos o que diz o primeiro artigo deste capítulo, o artigo 37. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, e passa então a estabelecer diversas outras normas que regem a administração pública. Esses princípios são os mais importantes, seja porque já estão explicitados na Constituição, seja porque são os mais utilizados na prática do direito administrativo, além de serem os mais cobrados em provas e exames. Para memorizá-los, sugiro que você utilize a palavra LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar pelo princípio da legalidade. Esse é o mais citado de todos os princípios administrativos. Na verdade, é um super princípio, visto que ele não abrange apenas o direito administrativo, mas todos os ramos do direito. Ele é o princípio geral de direito por excelência. Tanto assim que ele se encontra consagrado, de modo genérico, no artigo 5º da Constituição Federal, aquele que relaciona os direitos fundamentais individuais e coletivos. Prevê o inciso 2 deste artigo. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você já conhece bem esse dispositivo, não? Ele estabelece o direito de liberdade como regra fundamental da cidadania. Essa liberdade somente pode ser limitada pela lei, isto é, pela norma editada pelo Poder Legislativo. Como você pode ver, o princípio da legalidade é um dos pilares do Estado de Direito, pois garante o supremo valor desse Estado, a liberdade do cidadão. Ele também é uma consequência necessária da ideia de separação de poderes, pois estabelece que o Poder Legislativo é o único órgão estatal que poderá inovar na ordem jurídica, isto é, estabelecer obrigações para os indivíduos. Para a administração, porém, o princípio da legalidade tem um outro significado. Se para o cidadão ele garante um amplo campo de liberdade, para a administração ele significa uma trilha estreita da qual ela não pode se afastar. Por essa razão, ao tratarmos do princípio da legalidade aplicado à administração pública, costumamos chamá-lo de legalidade estrita ou legalidade restrita, que é a mesma coisa.